Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre cremes vaginais, né? Os tipos de cremes vaginais que existem, né? Para que serve, quando usar, os cuidados ao utilizar o creme vaginal e como utilizar também o creme vaginal. Para quem não me conhece, para quem é novo aqui no canal, eu sou Maria Iramara, sou médica ginecologista e obstetra. Queria pedir para aproveitar para vocês curtirem o vídeo, se estiverem gostando, dá um like, dá um joinha, né? Compartilha com a amiga que tem também curiosidade sobre o assunto e não esquece também de se inscrever aqui no canal. Então vamos lá, os tipos de creme vaginais que existem, né? Existem cremes com antibióticos, que é para tratamento de infecções causadas por bactérias. Existem cremes com antifúngicos, que são usados para tratamentos de infecções vaginais causadas por fungos. Existem cremes com hormônios para tratamento de atrofia genital, né? Ressecamento vaginal causado por pela menopausa. E existem também cremes hidratantes, cremes lubrificantes, que são utilizados para tratamento de ressecamento vaginal, porém esses não contêm hormônio, e eles também são utilizados em tratamentos de ressecamento vaginal pós-parto. É muito comum a mulher, após o parto, ter um ressecamento vaginal. E existem também cremes com probióticos. Então, esses probióticos, eles são utilizados para recompor a flora, a microbiota vaginal. É como se a vagina ela fosse composta por um ecossistema, né? Então, existem várias bactérias, vários fungos que povoam a vagina da mulher. E aí, quando ela está desregulada, isso daí pode propiciar algumas infecções, infecções por fungos, como a candidíase, que é muito comum, tem vídeo aqui no canal falando sobre a candidíase, falando sobre os cuidados para evitar infecções com candidíase, né? Evitar o desconforto pela candidíase. Tem também infecções por Gardnerella, né? Infecções por bactérias, que são infecções que causam um odor mais forte, um odor bem desagradável, e aí é utilizado cremes que contêm antibiótico em sua composição. Existem os cremes que eu falei, né, que contêm hormônio, né, hormônio do tipo estrogênio, então tem o estriol, tem compromestreno, que a gente prescreve para mulheres menopausadas, para o tratamento de ressecamento vaginal. Outro tipo de tratamento para ressecamento vaginal são os cremes hidratantes. Esses cremes hidratantes eles já não contêm hormônio e eles são prescritos para melhora da lubrificação vaginal da mulher. Muitas vezes eles são compostos à base de água com ácido hialurônico, então melhora a lubrificação de mulheres menopausadas, mulheres pós-parto, mulheres que usam anticoncepcional também têm uma lubrificação vaginal reduzida, então a gente pode também prescrever esses tipos de cremes. E existem cremes probióticos que são para recomposição da microbiota vaginal, que eu já comentei aqui antes. E aí, como vocês percebem, né, existem vários tipos de cremes, né, cremes com antibióticos, antifúngico, com hormônio, com hidratante. Então, não é interessante a mulher usar o creme vaginal que o médico prescreveu para a amiga, para a vizinha. Por quê? Muitas vezes sua amiga, sua vizinha, estava com uma infecção fúngica, por uma infecção por fungo, uma candidíase, ou então ela estava com infecção por bactéria, e aí de repente você está com um ressecamento vaginal, e aí você precisa de outro tipo de creme. A partir do momento que você usa um antibiótico, você pode estar piorando sua infecção, e aí acaba piorando tudo. Então, nunca se autoprescreva, né? Então, procure um médico para que você possa ser examinado e aí possa ser fechado um diagnóstico correto e prescrito o tratamento adequado para você, de acordo com seus sintomas, de acordo com a característica do seu corrimento e de acordo com a infecção que você está no momento. Outra forma interessante também de descobrir qual é a infecção que a mulher está, para poder direcionar o tipo de creme a ser utilizado, é a mulher fazer uma cultura de secreção vaginal,
um exame a fresco. A cultura de secreção vaginal, ela vai vir se você está com alguma infecção por fungo, se você está com alguma infecção por bactéria, se você tem alguma bactéria atípica, a bactéria que normalmente deveria estar no trato intestinal e aí está no trato vaginal. Então, é interessante fazer esse tipo de exame também, principalmente se a mulher tem infecção recorrente, ou então a mulher usou o creme da prima, o creme da vizinha, usou vários cremes, e aí depois disso tudo, chega para o médico resolver aquilo que já foi destruído por completo. Então, às vezes, aí a gente precisa realmente de uma cultura de secreção vaginal, de um exame, para poder esclarecer melhor aquela infecção que aquela mulher está, porque ela já usou vários tipos de creme, já destruiu a flora vaginal normal. Então, gente, isso daqui é um recado que eu quero deixar para vocês. Não se autoprescrevam. Por quê? Existe o risco de você estar piorando seu quadro, você estar usando um creme com hormônio para tratar uma infecção com bactéria. Então, não tem sentido fazer isso. E agora vamos falar de alguns dos cuidados que a mulher deve ter ao usar o creme vaginal. Sempre é bom evitar ter relações sexuais se você estiver fazendo algum tratamento para fungo, para bactéria, usando o creme vaginal. Então, se você está usando o creme vaginal, evite ter relação sexual, né? Se você estiver usando um creme com hormônio ou um creme hidratante, aí você pode ter relação, não tem problema nenhum. Agora, se estiver tratando fungo ou bactéria, o ideal é que você finalize o tratamento para então ter relação sexual. Outra questão é se menstruar no meio do tratamento, o que deve fazer? Se sua menstruação for um fluxo pouquinho, você pode dar continuidade ao tratamento. Agora, se o fluxo for intenso, realmente você precisa parar o tratamento e aí você vai dar continuidade após a menstruação, caso permaneça os sintomas. Se os sintomas estiverem melhorados, não precisa você estar fazendo aquele creme vaginal. Com relação a como usar o creme vaginal, tem vídeo aqui no canal que eu demonstro com uma genitáliazinha, né, uma prótese de genitália feminina, como usar o creme vaginal. Eu coloco o aplicador, explico bem direitinho. Quem tiver interesse, vou deixar aqui o linkzinho para que vocês possam acessar o vídeo e assistir. Quem gostou do vídeo, compartilha, não se esquece de se inscrever no canal. Beijinhos, tchau, tchau e até o próximo vídeo.